Então vamos agora para o quarto motivo e, ao meu ver, o principal, o mais comum, que faz os tratamentos psiquiátricos não darem certo e não alcançarem o resultado esperado em algumas situações. É a má adesão ao tratamento. Eu vou exemplificando que eu acho que vai ficar mais fácil para entender. Quando o paciente recebe a orientação do médico, normalmente ele recebe a orientação de 3 principais coisas, né? O tripé do tratamento: o uso do medicamento, a psicoterapia e a mudança do estilo de vida, que seria cuidados com alimentação, atividade física, exercício, né? Meditação, mudanças com relação ao estresse, né? A questão do trabalho, carga horária, higiene do sono, coisas desse tipo. E é muito comum que os pacientes prestem muita atenção sobre o remédio, que a gente está falando do medicamento, e deem pouco valor a essas outras orientações que são fundamentais para o sucesso do tratamento. Porque, como vocês já sabem, os transtornos mentais são multifatoriais. Não é só um desbalanço bioquímico cerebral. Isso existe e por isso que os remédios têm uma certa ação e funcionam. Mas existem todas as outras coisas comportamentais e psicológicas agindo para que a gente se sinta daquela forma. Então, algumas formas aí que os pacientes costumam aderir mal ao tratamento fazendo o quê? Primeiro, começar e parar o tratamento. Existem pacientes que vêm para consulta, pegam a receita, dão uma melhoradinha, interrompem, ficam aí 1 mês, 2 meses bem, mais ou menos bem, porque o remédio ainda está fazendo algum efeito, mesmo que ele já tenha parado. E aí volta o uso do remédio, ele passa pela fase da adaptação do medicamento tudo de novo. Aí quando ele dá uma melhorada, ele tem uma festa, ele quer beber, ele para novamente. Então eu sempre brinco que o paciente que está ansioso por melhorar e se livrar, né, rápido do tratamento, não ter mais que ir no psiquiatra ou que tomar remédio, esse é o paciente que tem que estar mais comprometido em fazer de forma bem caprichada o seu tratamento. Então, esses altos e baixos de introdução e retirada abrupta de medicamento, eles atrapalham o resultado final do tratamento. Se você faz esse tipo de coisa, capricha, pega 1 ano e se dedica, coloca como prioridade a sua saúde mental, que eu tenho certeza que os resultados do seu tratamento vão ser muito melhores. A segunda forma aí de não aderir corretamente ao tratamento é ignorar a psicoterapia. Algumas pessoas falam assim: ah, mas a religião é minha terapia, ou bordar, fazer crochê, jogar xadrez, jogar futebol, surfar é a minha terapia. Veja, gente, terapia é outra coisa. Tudo isso funciona bem e ajuda de alguma forma, porque são coisas que mexem com o seu propósito, que liberam aí as endorfinas nos momentos de prazer que você tem ao realizar um esporte ou um hobby que você goste. Mas isso não te ajuda a trabalhar, a atuar nas dificuldades comportamentais que você tem na sua rotina para lidar com o estresse, para tolerar frustrações, para ter mais resiliência. Tudo isso é através da psicoterapia. O psicólogo é o profissional que estudou para te ajudar nisso. Também é diferente de um amigo. Às vezes as pessoas falam: não, meus amigos são minha terapia. Não, amigo é amigo, terapia é terapia. Até porque normalmente quando você faz o seu amigo de terapeuta, ele começa a te achar chato. Então, muito cuidado para não confundir as coisas, tá? Mantenha todas essas coisas positivas na sua vida, esporte, religião, tudo isso é válido, mas não deixe de fazer a psicoterapia. Muitos pacientes que começam um quadro depressivo, né, que estão passando, por exemplo, por uma depressão, eles estão com questões bioquímicas, o medicamento começa a dar uma ajudada, mas eles têm as questões da vida deles. Então, às vezes, um relacionamento amoroso que está passando por uma fase de crise, ou uma relação no trabalho que é tóxica, né? Alguma dificuldade com o chefe, ou alguma dificuldade de liderar. E se isso não for trabalhado, isso vai continuar exercendo essa fonte contínua de estresse. E aí, por melhor que seja o medicamento, ele não vai conseguir blindar o paciente do estresse que está chegando. Então, a psicoterapia é a melhor forma da gente aprender a melhorar o nosso repertório para lidar com os sintomas e com as situações da vida cotidiana da melhor forma, né? Muitos pacientes têm preconceito ainda. Eu brinco que psicólogo não é um gnomo em que você acredita ou não em psicólogo. Psicologia é uma profissão. Existem estudos para que as pessoas possam se capacitar e ouvir de uma maneira adequada os seus pacientes, ajudando eles da melhor forma. Vale dizer também que algumas pessoas são muito observadoras e falam assim: não, mas eu sei onde eu erro, eu sei o que eu faço de errado. Muitas vezes a gente tem essa percepção, mas ao mesmo tempo a gente não consegue modificar esse jeito de ser e isso nos prejudica na vida real. A gente tem pontos cegos para nós mesmos que a gente não gosta muito de olhar,
porque é dolorido olhar para dentro, olhar para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades e querer mudar. E a terapia faz isso por você. O psicólogo é uma pessoa que vai te ouvir sem julgamentos e tentar mostrar aos poucos para você esses pontos cegos que te atrapalham, que estão deixando você estagnado no seu tratamento e muitas vezes na sua vida. Dentro ainda desse problema, que é a má adesão ao tratamento, existem os pacientes que não aderem à atividade física. Eles não conseguem começar a iniciar um exercício físico. E isso é muito ruim. Então eu sempre brinco que o exercício físico, ele não é uma indicação de um único tratamento. Ele é a prevenção de todas as doenças. Então parece meio clichê falar dessa forma, mas é verdade. Se a gente não para, não escolhe um tempinho semanalmente para se dedicar ao exercício, se dedicar à prevenção de doenças, a gente vai ter que parar na marra quando a gente ficar doente. Então, com certeza é muito mais difícil você inserir o hábito de exercício físico quando você já está em depressão. O ideal é que a gente ensine as crianças e adolescentes desde cedo a terem o esporte e a atividade física como um hábito regular, né? Mas enfim, existem vários artigos científicos que comprovam a eficácia da atividade física na sensação de sintomas amenizados dos sintomas depressivos e ansiosos e na prevenção de várias doenças. Então, é mais do que necessário que você inicie atividade física e eu gostaria de dar uma dica. Comece por algum exercício que seja prazeroso para você. Quando a gente fala atividade física, muitas vezes o paciente acha que tem que ser musculação. Não necessariamente, se você detesta, ok, você pode fazer outra coisa. Eu brinco que é exatamente quando algum aluno me pergunta qual é o melhor livro para estudar psicopatologia. E eu brinco sempre que o melhor livro é aquele que você vai ler. Não adianta você ter aquele atlas enorme e nunca abrir. Então é melhor você ter um livrinho de bolso e ler inteiro. A mesma coisa a atividade física. Se você atualmente está com pouca energia, está se tratando, sente que não vai dar muito conta, que só consegue andar de bike 20 minutos 2 vezes na semana, ou você só consegue dar uma caminhada diária de meia hora, começa por aquilo que você consegue e começa por aquilo que é prazeroso para você. Tenho pacientes que foram fazer dança do ventre, dança gaúcha, natação, pilates, yoga, trilha, enfim. Cada um vai escolher dentro daquilo que lhe agrada, né? Mas é importante tornar isso de fato um hábito. E inclusive os meus pacientes mais resistentes que não gostam de atividade física comentam comigo às vezes assim: olha, doutora, tô fazendo. Eu ainda não super adoro, mas realmente os dias que eu faço, eu me sinto muito melhor. Então fica a dica aí para você se motivar e realmente inserir a atividade física na sua vida. Talvez o seu tratamento também não venha dando certo porque você não está fazendo essa mudança de estilo de vida de uma maneira completa e global. Ainda como uma forma de má adesão ao tratamento, existem aqueles pacientes que começam de fato o uso do medicamento, pode ser que até estejam em psicoterapia, mas não pararam o consumo de álcool e de outras drogas. E isso, gente, é um tiro no pé. Eu sempre brinco, né, dou o exemplo comparativo do paciente que tem pressão alta e ele toma o comprimido antihipertensivo e dá uma colherada de sal. Faz sentido? Claro que não. Da mesma forma, os pacientes que estão em tratamento psiquiátrico. Se a gente está usando antidepressivos para tentar dar uma elevada no humor, ou se a gente está tentando usar estabilizantes do humor, né, para dar uma equilibrada no seu humor, e você usa álcool, que é um depressor do sistema nervoso central, você puxa o seu humor lá para baixo. Ou você usa cocaína, que é um estimulante do sistema nervoso central, você balança o seu humor lá para cima, faz um pico de euforia e na sequência um rebote depressivo muito forte. Se você é usuário de maconha, a maconha é um perturbador do sistema nervoso central. É por isso que muitos pacientes que usavam maconha já há muitos anos, quando começam com sintomas depressivos, acabam por conta própria parando, porque eles percebem que dá uma bad. Normalmente é assim que os pacientes falam. Então veja, não faz sentido a gente tentar equilibrar o humor, equilibrar os sintomas e usar drogas para desequilibrar tudo isso. Se você tem muita dificuldade de parar o consumo ou de álcool ou de drogas, você precisa comentar isso com o seu psiquiatra. De forma alguma, você pode continuar o seu tratamento psiquiátrico sem falar para o seu psiquiatra que você mantém o uso regular de álcool e de drogas. Para ele poder te ajudar com isso, né? E 2, pelo risco que isso pode sim inferir ao seu tratamento, misturando aí essas substâncias com remédios controlados que você já está utilizando. Então, com certeza, se você está em tratamento há muito tempo, sem resultado, e você mantém o uso de álcool e drogas, o grande problema pode estar aí. Não deixe de conversar com o seu médico sobre isso. Eu comentei com vocês hoje sobre os 4 principais motivos que eu vejo para um tratamento psiquiátrico dar errado.
percebem que boa parte desses motivos tem muito a ver com a adesão do paciente ao tratamento. O médico, o medicamento, o psicólogo vão fazer a parte deles, mas existe sim uma parte que tem que vir do paciente. Então, pare para refletir. Será que realmente os remédios deram errado ou será que você também não usou da maneira mais correta? Será que você realmente fez tudo e não teve resultado nenhum? Ou você não fez várias das coisas que o médico comentou com você que seriam importantes? Leve isso em consideração, até mesmo porque isso vai guiar os seus próximos tratamentos. Existe sim uma pequena parcela de pessoas que são muito refratárias ao uso dos remédios, que têm uma ação muito pobre, melhoram muito pouquinho com o uso dos medicamentos. Mas ainda bem que isso é a imensa minoria, são muito raras essas pessoas. Então eu acredito que é bem provável que você tenha respondido sim aí para algum desses 4 problemas, 4 motivos pelos quais o tratamento não funciona. Eu espero que você consiga atuar nisso e que você melhore, né, o mais rápido possível. Se eu tô falando você, mas caso não seja você o paciente, se você conhece alguém que sofre, não deixa de marcar ele nos comentários ou enviar esse vídeo para que ele possa ter acesso ao conteúdo, levar isso em consideração e viver melhor.